Essa aqui é a segunda equação de movimento. Então nós temos um sistema de duas equações diferenciais de segunda ordem acopladas, e são essas equações que regem o movimento desse pêndulo com um suporte livre. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: a formulação lagrangiana facilita enormemente a formulação das equações de movimento dos sistemas mecânicos. Mas não é um método milagroso para resolver as equações de movimento dos sistemas mecânicos. Isso aqui é um sistema de equações consideravelmente complicado, porque as equações são acopladas. A primeira equação acopla x, θ e suas derivadas. E a segunda, idem. Então, resolver estas equações é outra história. Tá? Essas equações aqui são suficientemente complicadas para resistir aos métodos conhecidos de resolução de equações diferenciais, porque são equações não lineares. E para equações não lineares não há nenhum método geral de resolução. Só há métodos gerais de resolução de equações diferenciais lineares. Equações não lineares são tratadas na base do cada caso é um caso. E, em alguns casos, é possível até resolver exatamente equações não lineares. Mas, infelizmente, são casos raros. Como essas equações de movimento são consideravelmente complicadas, é sempre bom nós fazermos, quando é possível, alguns testes de casos limites ou casos particulares para ver se as equações se reduzem ao que deveriam nesses casos particulares. Por exemplo, qual seria um caso limite que valeria a pena examinar e para o qual nós já saberíamos de antemão que tipo de equação deveria resultar nesse caso limite? Se a massa do pêndulo for zero, o que você espera que aconteça? Praticamente nada. Que tipo de movimento esse objeto aqui vai executar? Movimento retilíneo uniforme, né? Se a massa do pêndulo for, se nós fizermos o limite que a massa do pêndulo vai para zero, essa equação aqui é identicamente satisfeita, né? Zero igual a zero. Esse termo desaparece, e essa equação dá x dois pontos igual a zero. Portanto, o suporte descreve um movimento que se move como uma partícula livre, né? Como um corpo livre. Então, essas equações estão de acordo com o que deveria acontecer nesse limite. Agora, que outro limite se poderia considerar aí que seria interessante? Suponha que se faça o limite em que a massa do suporte vá para infinito. Fisicamente, se esperaria que esse sistema se reduzisse a quê? Pêndulo simples com suporte fixo. Vamos ver se essas equações têm esse caso particular de um pêndulo com suporte fixo no limite em que a massa vai para infinito. Nesta equação aqui, essa massa m maiúsculo aparece nesse coeficiente do x dois pontos. Uma maneira de nós efetuarmos o limite em que m vai para infinito nesta equação diferencial pode ser o seguinte: vamos dividir esta equação pela massa m maiúsculo. Se dividirmos por m maiúsculo, ficamos com isso aqui, ó. Agora sim, nesta equação, faça o limite em que m maiúsculo vai para infinito. O que acontece com esse termo? Zero. Idem para esse. Esse limite aqui é 1, dessa fração. Então isso aqui diz que x dois pontos é igual a zero. Agora substitua isto aqui, ó, na segunda equação. Esse termo é zero. Então a segunda equação vira, dividindo por ml2, ficamos com θ dois pontos mais g sobre L seno de θ igual a zero. E esta é exatamente a equação de um pêndulo simples com ponto de suspensão fixo. Isso nos dá uma confiança de que essas são as equações corretas de movimento. Vamos agora discutir uma generalização das equações de Lagrange para um caso em que as forças que agem sobre o sistema podem depender das velocidades, mas desde que
essa dependência seja de uma forma bastante especial. Nessas equações aqui, ó, com a lagrangiana L igual a T menos V, para chegar a estas equações com L igual a T menos V, nós tivemos que supor que as forças aplicadas sobre as partículas do sistema eram provenientes de uma função energia potencial que só dependia das posições das partículas, como toda energia potencial que se preza. E, portanto, escrevendo as posições como função das coordenadas generalizadas, essa função V aqui pode ser expressa só em termos das coordenadas generalizadas. Não envolve velocidades generalizadas. Porém, há forças importantes da natureza que dependem da velocidade. Qual é a mais conhecida de vocês e das mais importantes? Força magnética, né? Se uma partícula carregada se move num campo magnético, a força sobre essa partícula depende da velocidade dela, que são potenciais generalizados. A definição é simples. Um potencial generalizado é uma função U das coordenadas e velocidades generalizadas, e como sempre pode depender também explicitamente do tempo, tal que as forças generalizadas podem ser escritas ou na forma. Por que considerar esses potenciais generalizados tais que as forças generalizadas possam ser expressas dessa maneira? A partir do princípio de D'Alembert, nós deduzimos as seguintes equações, onde esses QK são as chamadas forças generalizadas. E só para lembrar, a definição da késima força generalizada é esse produto escalar aqui, ó. Soma de 1 até n do produto escalar da força aplicada sobre a iésima partícula pela derivada do vetor posição da iésima partícula em relação à késima coordenada generalizada. Se QK maiúsculo pode ser escrito como menos derivada parcial de V em relação a QK, então estas equações tomam esta forma com a função de Lagrange definida como a diferença entre T e V. Então, se isso aqui é verdade, então valem essas equações aqui, com a lagrangiana sendo a diferença entre energia cinética e energia potencial. Mas observem, suponha que agora QK seja desta forma aqui, em termos de um potencial generalizado. Esse caso aqui é um caso particular deste, em que a função U só depende das coordenadas. Se o U só depender das coordenadas, isto aqui é o mesmo que isto com V no lugar de U. Mas se agora QK é desta forma, observem que estas equações aqui, ó, tomam a seguinte forma: d dt a mais derivada de U em relação a QK mais d dt. Este termo aqui pode ser reunido com este para se escrever d dt, e esse aqui idem, menos derivada em relação a QK de T menos U. Esses dois termos aqui podem ser reunidos neste. Então, se nós definirmos uma lagrangiana como sendo a diferença entre a energia cinética e este potencial generalizado U, nós obtemos as equações na forma lagrangiana, onde agora L é T menos U.